Oi gente, tudo bem? Eu sou a Júlia, se você ainda não me conhece, por aqui eu compartilho um pouco sobre viagens, sobre a minha vida e agora uma nova etapa dela que é vivendo em Portugal. Se gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Também assine o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que um vídeo novo for ao ar por aqui. O tema do vídeo de hoje é arrendamento. Na verdade, eu vou contar para vocês como é que foi a nossa saga, a minha e do Alê, para conseguir um arrendamento aqui em Portugal. Quem já acompanha os vídeos aqui do canal já conhece um pouquinho de como foi essa saga, mas eu vou contar para vocês aqui em detalhes, alguns detalhes que não foram no vídeo. Tem algumas pessoas que já viram um resumo da história lá no Instagram. Eu recebi numa caixinha de perguntas uma dúvida sobre isso e cheguei a contar um pouquinho por lá como foi. Mas hoje vou dar detalhes, o que da minha experiência que deu certo ou o que eu poderia ter feito diferente. Só para contextualizar vocês um pouco, meu marido e eu chegamos aqui em Portugal no dia 5 de setembro e nós chegamos por Lisboa. Quem acompanha os vídeos também sabe o motivo que a gente veio para cá, mas já tem vídeos aqui no canal contando todo esse processo. Quando nós estávamos ainda no Brasil, que a gente sabia que ia nos mudar, nós vimos opções, eu já tinha entrado nos principais sites aqui do país, que foram o Imovirtual, OLX e também idealista.pt, para saber qual era o preço, até para a gente ter uma noção quanto isso custaria para nós quando chegássemos aqui. Pesquisamos também sobre serviços de relocation, já sabíamos da mudança quase um ano antes dela acontecer, mas devido a alguns processos que vocês podem acompanhar em vídeos aqui do canal, a gente ficou sabendo a data da mudança com menos de 30 dias para que ela de fato acontecesse. Por isso, a gente tinha uma data inferior daquela que era pedida. Então a gente arriscou a procurar por apartamentos quando chegamos aqui. Como já contextualizei vocês, eu pesquisava sobre isso no Brasil, tentei entrar em contato com alguns senhorios desde lá do Brasil, mas nunca obtive a resposta. Uma vez eu tive a resposta de uma imobiliária, mas como a gente não tinha NIF, ela não poderia prosseguir com o processo conosco. Chegando aqui, compramos um chip aqui de Portugal e eu já nos primeiros dias já ligava para apartamentos que a gente via nesses sites que eu falei com vocês, em busca do arrendamento. E eu vim na ideia no Brasil que a gente ia assim, dentro do orçamento que a gente tinha, a gente ia talvez visitar imóveis, e eu tava na cabeça de um tipo de apartamento que eu gostaria de morar, imobiliar a minha casa, toda iludida. E quando chegamos aqui, a gente ligava, e apesar de ter chegado por Lisboa, a nossa opção, depois de ter pesquisado sobre custo de vida, sobre as regiões e o que a gente gostaria para nossa rotina aqui em Portugal, a gente tinha tomado a decisão que moraria numa cidade universitária. A cidade seria ou Viseu ou Covilhã. Estava ali em dúvida nessas duas. Tanto é que após os 4 dias que nós ficamos em Lisboa, já tinha reservado desde lá do Brasil um Airbnb para ficar uma semana em Viseu para conhecer ali a cidade e os arredores. A gente ligou para vários, todos que a gente via disponível dentro do nosso orçamento, que a gente esperava pagar no máximo 650 euros num arrendamento. E para nossa surpresa, muitos deles, só de escutar que o nosso sotaque era brasileiro, falavam que o apartamento já estava arrendado ou falavam que não teria nenhuma opção de arrendamento sem o fiador. Nós viemos só nós dois e a gente não conhecia ninguém desse grau de intimidade para que a pessoa pudesse ser nosso fiador. Então, nós já viemos preparados também, que a gente sabia que por causa disso, talvez nós teríamos que dar aí mais calções ou oferecer mais renda. Nesses dias que nós ficamos em Lisboa, que eram 4, eu consegui agendar 2 visitas para apartamento de vários, gente, eu liguei para muitos mesmo. Desses que eu liguei, a gente só conseguiu agendar para 2. Um era em Viseu, que foi o primeiro apartamento que a gente visitou. Era um apartamento novo, muito bonito e estava acima do nosso orçamento. O apartamento custava 875. Por assim, ninguém nos atendia. Então a primeira que falou que a gente poderia visitar, eu agendei a visita e a gente foi. Já ia para Viseu mesmo, então agendei a visita para a data que a gente chegou em Viseu. E posso dizer, que não foi lá bem sucedido a nossa visita. A gente já chegou, a consultora imobiliária meio que, quando a gente estava chegando até ela meio que olhava pro lado, tipo assim, tem certeza que é esse casal que tá vendo aqui olhar o apartamento? E ela olhou pra gente de cima a baixo e antes de entrar com a gente pro apartamento, perguntou se a gente teria condições de pagar o arrendamento. Não sei se ela olhou pra nossa cara, achou a gente com cara, não sei se foi de pobre, se foi de muito jovem,
processo. Eu sei que ela olhou pra gente de cima a baixo e perguntou se a gente teria condições de arcar com aquele arrendamento. Conversou que o Ali tinha vindo a trabalho, falamos do salário, e ela então fez a visita com a gente. Era um apartamento realmente de um alto padrão e estava mesmo ali acima do nosso orçamento. No final, ela acabou tentando nos ajudar. Ela ligou para alguém que ela conhecia, ela sabia que tinha um apartamento ali, eu acho que era um T1 ali em Viseu, do valor de 500 euros, só que a pessoa já tinha arrendado o apartamento e ela nos aconselhou a procurar ali nas imobiliárias da cidade. Em setembro, tinha acabado de sair as listas de acesso das universidades aqui de Portugal, então a procura estava intensa na cidade, sem contar que não tinham arrendamentos disponíveis nas imobiliárias. A gente foi em todas as imobiliárias da cidade e a gente só encontrou 2 apartamentos disponíveis. Um era num valor de 1.200 euros, assim, sem condições mesmo, fora da nossa realidade. E o outro tava ali, eu acho que 550 euros, era um T3, era um apartamento bem mais antigo, não tinha mobília, que no início era algo que a gente até avaliava. Só que a gente foi já no final do expediente, aí a pessoa pediu pra gente voltar, que ligasse, eu voltasse amanhã. Foi um apartamento, assim, que a gente gostou. Na época a gente falou assim, um apartamento grande pra gente nesse momento, um apartamento era bem antigo e a gente acabou não ligando para ver esse apartamento. A gente já tinha uma visita agendada para Covilhã na sexta-feira daquela semana. Esse apartamento, embora a gente tenha achado grande também, ele era um apartamento de 3 quartos, estava ali dentro do nosso orçamento, que estava ali custando 650 euros. Aqui tem um vídeo quando a gente foi em Covilhã. Quando a gente agendou, foi uma pessoa super querida, fez um tour com a gente na cidade, nos mostrou o apartamento, era um apartamento mobiliado, só que com uma mobília mais antiga. Mas tinha ali uma vista muito bonita. Eu acho que todas as casas ali de Covilhã devem ter uma vista belíssima, né? Porque Covilhã é uma cidade com ruas mais íngremes, cercada pela Serra da Estrela. É uma cidade bem bonita mesmo. Embora a gente tenha achado que estava no limite do nosso orçamento, e não era exatamente o apartamento que a gente queria, a gente resolveu fazer a proposta para o apartamento, porque a gente estava vendo que era difícil mesmo de conseguir alguma coisa, praticamente impossível. Ainda mais em Viseu e Covilhã também estava da mesma questão das listas de acesso, a alta procura. Mesmo no dia que a gente foi ver esse apartamento, a gente foi em todas as imobiliárias, nenhuma falava que tinha aluguéis disponíveis, os tinham disponíveis, né? Segundo eles, já tinha uma lista de espera enorme para serem visitados. Numa das imobiliárias tinha um T2, que eu não sei, se não me engano era perto ali dos 500 euros ou 550, não me recordo agora, não mobiliado, e a gente queria ver o apartamento, só que a gente não conseguiu nem agendar a visita, né? O consultor também nos atendeu muito bem. Como a gente não tinha fiador, ele falou que ia ver a possibilidade com o senhorio da gente oferecer mais rendas e mais calções, e se ele aceitasse, aí sim a gente visitaria o apartamento. Mas depois a gente teve um retorno dele que o senhorio não aceitava ali sem o fiador. Foi ali mais uma tentativa frustrada. Eu falando agora, parece que foi pouco tempo ali, 2 semanas, mas eu não sei dizer assim o quanto foi cansativo mentalmente e dá aquela sensação de que a gente não ia conseguir mesmo um local para morar. Embora tenha conseguido visitar 2 apartamentos, foram 2 inúmeros que a gente ligou. Nem só na cidade, a gente já estendeu ali para os distritos que a gente gostaria de morar. E nisso, a gente já desanimado, tava mesmo difícil de conseguir. Continuei a busca. Tem até um vídeo que eu conto aqui da minha primeira entrevista de emprego aqui em Portugal, da minha experiência. Eu também falo que a gente tinha conseguido agendar um outro apartamento também em Covilhã para visitar, mas a pessoa já, quando eu liguei, ela marcou assim, mas eu já vi que ela estava querendo esquivar a ligação e depois ela me mandou uma mensagem cancelando a visita. Tinha outros também que eu marquei, perto do dia cancelava a visita. Então isso aconteceu mais de uma vez, além das questões da ligação, de não achar apartamentos mesmo disponíveis nas imobiliárias. Foi me chateando, a gente já estava ali no prazo para sair do Airbnb, quando de repente assim, né, gente, eu acredito, foi direcionado por Deus mesmo isso na nossa vida. Eu recebo um e-mail agora não me recordo, mas eu acho que foi da OLXPT. Mas eu vou colocar aqui de qual site foi. E o título era uma coisa do tipo imóveis que podem te interessar. E eram sobre arrendamentos no distrito de Braga, que era um local que estava dentro das nossas possibilidades de pesquisar, porque a gente tinha visto que os valores aqui em Braga estavam acima do nosso orçamento. E também porque acho que eu nunca contei isso aqui no canal. Antes de vir a Portugal, eu tentei reconhecer o meu diploma da minha licenciatura. Eu tive o reconhecimento do meu diploma negado aqui em Portugal. E
a universidade que negou o diploma foi a Universidade do Minho. E eu fiquei arrasada na época, então eu já tirei Braga de regiões que a gente olharia para morar, porque se eu queria fazer talvez um mestrado ou uma nova graduação, e a faculdade que eu teria que estudar se eu morasse na região era justamente a faculdade que tinha ali rejeitado o meu diploma. Mas, né, eu vi o e-mail e falei assim, eu tava num dia que eu tava até bem triste, foi uma situação que mexeu muito comigo, essa questão do arrendamento. Eu falei, vou olhar, né, por desencargo, eu vou olhar. Abri, tinha um apartamento que me interessou. Era numa cidade que ficava aí cerca de 25 minutos de carro de Braga. Uma olhada nas fotos do apartamento, gostei do apartamento. E eu fiquei naquela, será que eu ligo? Será que não? Tinha sido o dia que mais uma pessoa tinha cancelado uma visita. E eu fiquei com aquele receio de ligar e mais uma vez, porque eu já estava, né, chateada com a situação, de mais uma vez passar pela mesma situação que eu já estava passando, ligando para outros apartamentos. Mas, mesmo assim, eu resolvi ligar. A pessoa da imobiliária atendeu, eu falei que estava interessada no apartamento, ela falou assim, só um momento que vou te transferir para o responsável pelo apartamento. Eu falei, será que vai me transferir mesmo? Será que tá só me enrolando? Assim, a luz tá meio escura aqui. Aí ela transferiu, depois de um tempo a pessoa, né, responsável pelo apartamento atendeu. Falei que eu estava interessada no apartamento e tal, teria a possibilidade de marcar a visita. Aí ele falou que as visitas estavam sendo marcadas para um dia depois, né, era uma quinta-feira, as visitas estavam sendo marcadas para sexta, que já estava muito cheio, né, ele tinha o horário todo preenchido. Nesses segundos todos, assim, foi em poucos minutos da conversa, mas tudo passou pela minha cabeça. Eu falei, vai me enrolar mais uma vez. Ele falou, mas o que eu posso fazer por vocês eu tenho uma visita entre 2 e 3 horas e posso te encaixar entre essas duas. Então, se vocês chegarem por volta das 2h30, assim que eu acabar a visita das 2, eu encaixo vocês antes da visita das 3. Eu fiquei assim, surpresa, falei, tudo bem, né? Aceitamos. E a gente tava em Viseu, só que a gente ainda tava com o carro alugado, tem toda essa trajetória aqui no canal. Na sexta de manhã, né, tem o vídeo aqui, quando a gente veio ver o apartamento, viemos até Braga, aguardamos, conhecemos aqui a cidade, que a cidade se chama Póvoa de Lanhoso, e tem até um trechinho do vídeo que eu vou colocar aqui do quando a gente saiu do apartamento, o que a gente achou dele. Saímos da visita do apartamento, e achou do apartamento, mozão? Grande, bonito, bem localizado. Grande, bonito e bem localizado. Ele era tudo isso mesmo que a gente falou. Nós achamos o apartamento grande para as necessidades do momento, mas a gente achamos um apartamento muito bem localizado na cidade onde ele fica. A gente não tem carro no momento, era até além das necessidades que a gente tinha. A gente viu, gostou do apartamento, mas não tinha ali esperanças que a gente ia conseguir o apartamento. Mas a gente perguntou para o consultor se a gente quisesse reservar, o que a gente precisaria. Como nós não tínhamos fiador, nós poderíamos reservar, mas para quem tinha fiador, a condição de arrendamento era 2 rendas e 1 calção. Mas para nós que não tínhamos fiador, nós teríamos que dar 2 rendas e 4 calções. Ou seja, ao todo nós teríamos que pagar 6 rendas para entrar aqui no apartamento. Então, mesmo saindo meio desesperançosa, a gente decidiu mandar alguns comprovantes de renda e falar que nós tínhamos interesse de reservar o apartamento. O imobiliário ligou pra gente falando que se a gente tivesse interesse, nós poderíamos reservar o apartamento mediante ao pagamento das 2 rendas adiantadas. Seriam 2 rendas, e eu acho que eu não comentei ainda, mas aqui a gente paga um total de 600 euros de arrendamento. Então foi aí dentro das nossas possibilidades. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre como é o nosso apartamento, mas a gente teria que pagar isso aí vezes 2 só para reservar o apartamento e vezes 6, né, no total, se a gente quisesse mudar para cá, só para entrar no apartamento. A gente estava numa situação que a gente não tinha escolha. Eu vi uma pessoa recentemente, ela chama Cauana, vou deixar aqui, né, o nome, até indico para vocês verem a experiência que ela passou aqui em Portugal, e ela fala que a gente não tem muita escolha das coisas, né, e ela falou isso com relação ao aluguel, porque ela também arrendou um apartamento na cidade que aceitou ela nas condições que ela tinha, e assim foi com a gente também, mesmo a Lê vindo com visto, com emprego, né, eu sou grata porque a opção que foi nos dada acabou sendo uma boa opção. Então a gente começou a pesquisar para ver se era uma imobiliária realmente confiável, entrou em contato com pessoas que a gente conhecia para saber se era normal mesmo essa cobrança antecipada para fazer uma reserva do apartamento
E no final a gente viu que a imobiliária era confiável, que a gente poderia confiar e a gente fez o depósito da reserva. As pessoas podem achar caro ou não o valor que a gente paga aqui do apartamento, mas nós moramos num apartamento de tipologia 3, né, um T3. Aqui a tipologia, ela diz da quantidade de quartos. Então, T0 uma kitnet, T1 um quarto, T2 dois quartos. Se você vê, por exemplo, anúncios T2 mais um, quer dizer que tem 2 quartos e tem mais um cômodo ali que pode ou não servir de quarto, mas é um cômodo que não tem janela. Gente, tive que mudar aqui de cenário porque o telefone precisou carregar, então vim aqui para a sala, mas eu tava falando com vocês das condições para arrendar, mas é um apartamento bem grande, que eu acho que tem cerca de 140 metros quadrados, e eu vou colocar algumas fotos que a gente tinha no anúncio da imobiliária para vocês verem. Então o apartamento ele veio com a cozinha praticamente toda mobiliada, faltou apenas a geladeira que a gente teve que comprar. A gente tinha alguns móveis na sala e em 2 dos quartos também já vieram mobiliado. Preço de renda é uma coisa que divide opiniões, né? Algumas pessoas acham caro, outras vai depender da região que você mora também. Mas o meu conselho, se você está a morar em Portugal, programe bem para ir. Não só na questão, né, do valor do arrendamento, porque a gente vê pessoas aí na internet que pagam 400 euros, 300 euros, mas sabe que infelizmente essa não é mais a realidade que se encontra, né, mesmo em cidades menores aqui de Portugal. Para vocês terem uma noção, a gente mora numa cidade que tem aí 20 mil habitantes e a gente paga esse valor da renda, apesar que sim, é um apartamento muito grande, mas a gente não encontra muitas opções. Então venham preparados para essa questão do valor das rendas e também para a quantidade, né, de rendas. Recentemente conversei com uma pessoa que estava sendo cobrado também o absurdo de 14 rendas. A pessoa queria, além de 2 calções, já queria que ela pagasse 1 ano de renda adiantado, que eu particularmente acho um absurdo, mas com certeza ali talvez 2, 4 rendas vai ser, né, o mínimo exigido, sem fiador para que você entre num local. Não é que seja impossível achar um apartamento num valor mais barato, mas normalmente as pessoas que acham, não acham por meio de imobiliários, né, já tem conhecidos aqui, ou tem um apartamento por meio de indicação, e pela dor de cabeça que foi pra gente essa procura toda. Uma coisa que eu faria se tivesse vindo hoje era contratar um serviço de relocation ainda no Brasil. Não vou indicar ninguém aqui porque não usei o serviço, mas aconselho, antes de contratar esse tipo de serviço, a pesquisar bastante a empresa, se é realmente confiável, para que você não, né, também não leve aí um golpe. Existem notícias de pessoas que dão golpes também nessas questões do arrendamento. Mas se eu posso dar um conselho para você que vem, é realmente de talvez procurar ali um desses serviços confiáveis e orçar. Não sei aqui de qual agora, mas eu vou deixar o valor que a gente pagou de hospedagem, que foi muito mais caro que se seria de um serviço desses de relocation ou uma renda ali do mês. Esse é o relato que eu tenho a dar sobre a nossa procura do arrendamento, que eu sei que é uma curiosidade por ter acompanhado a nossa saga aqui, né, no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha ajudado a vocês de alguma forma. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima!